Oi gente, tudo bem? Eu sou Fabiana Miranda. Aceitei o convite do Cineclube Terracota para fazer uma análise técnica do Janela Indiscreta do Hitchcock. Tem uma série de aspectos interessantes, daria para a gente ficar conversando muito tempo. Espero que vocês gostem. Quem tiver alguma dúvida depois, pode entrar em contato comigo e a gente vai conversando, tá bom? O Janela Indiscreta é um filme de 54. Ele foi produzido com orçamento baixo, com poucos recursos e com pouca tecnologia, né, comparado aos dias de hoje. Foi lançado no Festival de Veneza. A Grace Kelly ganhou o prêmio de melhor atriz, o Hitchcock ganhou o prêmio de diretor, mas em outros festivais. Não ganhou nenhum dos 4 Oscars para os quais ele foi indicado. Ele foi indicado para roteiro adaptado, para direção, para fotografia e para mixagem de sons. Fazem homenagens depois no Oscar para filmes que não premiam na época que deveriam ser premiados, né? O roteiro que concorreu ao Oscar é um roteiro adaptado de um conto. O Hitchcock faz um trabalho muito mais complexo. O diretor, num filme, é o responsável pela construção desse sentido, é a construção do nosso olhar. Por quê? É ele que toma a decisão final, embora no roteiro existam orientações, é o diretor que decide no final da onde você vai ver a história. Então o ponto de vista, a escolha da posição da câmera é do diretor. Então se o filme for bom, é mérito para o diretor, se o filme for ruim, é culpa do diretor. Isso é algo importante, principalmente no Janela Indiscreta, porque não é só uma experiência de olhar. O olho humano é muito sensível. Então a gente quer aproveitar essa vantagem que nos foi dada, né? Então a gente tem esse prazer de olhar há muito tempo. A gente gosta de ver, usar o sentido da visão. Mas nesse caso, o Hitchcock vai muito além disso, porque ele usa essa posição de diretor para criar uma experiência única para o espectador, que é a de experimentar sentimentos como culpa, sentimentos como tensão, sentimentos como medo. Isso você só sente normalmente no cinema pelo som. Se você, por exemplo, tira o som da cena do tubarão se aproximando, você não sente aquele mesmo medo, aquela mesma tensão. No caso do Janela Indiscreta, a trilha sonora ela não é musical, né? É uma trilha sonora diegética, ou seja, é uma trilha sonora em que só há ruídos. É o barulho da escada, é o barulho da porta batendo, é o barulho da xícara e as falas, claro, os diálogos. A trilha sonora não é necessariamente a música, mas a trilha sonora é o conjunto dos sons. E nesse caso do Janela Indiscreta, ele faz então essa construção do diegético, por quê? Porque ele quer dar a sensação que a gente está lá. E o trabalho com o som em conjunto, não colocando música para criar a nossa sensação de espectador, intensifica o fato de a gente estar num ambiente normal, num ambiente comum. A gente está lá junto com o Jeff. A gente tem essa experiência de estar lá e aquilo é a realidade, né? Ele aproxima a gente da realidade porque ele não coloca, então, uma música que poderia direcionar o nosso olhar ou poderia direcionar a nossa emoção. Agora eu quero que vocês fiquem tristes, eu vou colocar uma música. Agora eu quero que vocês fiquem tensos, eu vou colocar uma música. Não há. O momento musical acontece no momento comum. Um pianista, né, um compositor tocando a música. E o Hitchcock aparece lá na casa do compositor, mexendo no relógio. A cena toda que se segue depois dos créditos, ela não tem corte. A câmera, na verdade, está numa grua. Essa câmera vai percorrer num pan vertical, ele vai subir, depois ele vai fazer um pan horizontal, é como se fosse um narrador nos mostrando o cenário e os personagens. Aliás, esse cenário ele é um quarteirão reproduzido num estúdio, inspirado num quarteirão real de Nova York, no West Side. Existem algumas semelhanças, mas não é a reprodução fiel desse quarteirão. E ele tentou nos colocar num ambiente comum de novo, para a gente ter a sensação de que aquele lugar é um lugar que não tem nada demais, é um lugar que poderia ser frequentado por qualquer pessoa e todo mundo está sujeito a estar ali
para representar e para intensificar essa sensação de realidade. Esse momento da câmera percorrendo o cenário é um momento importante porque a gente conhece alguns personagens. Note, essa cena inteira, além de ser em plano sequência, ela é isenta de qualquer informação verbal, né? É só uma informação. Nesse momento tem música, mas é uma informação audiovisual completa. A gente vê lá uma senhora que está tomando vinho, a gente vê um músico, um compositor, a gente tem o piano, uma bailarina. Não tem nenhuma informação de que aquilo é algo especial. As pessoas estão fazendo aquilo que elas costumam fazer. Essa cena termina com a câmera voltando então para o apartamento do Jeff. Ele está numa cadeira de roda, depois mostra a câmera quebrada, a última fotografia que ele tirou, que é a roda chegando em cima dele, e depois a revista na qual ele trabalha, provavelmente. Nesse primeiro momento a gente tem poucas informações sobre o Jeff. Quando a Stella chega ao apartamento dele, para a massagista, né, a enfermeira, ela vai promovendo o diálogo, descobre que ele é um pouco cético, que ele não está muito afeito à ideia de continuar um relacionamento com a Lisa. A gente ainda não conhece a Lisa. Carol? Fremont. Ela chega comentando do vestido, quanto custou o vestido, ela chama um garçom particular para trazer um jantar para eles. Ela pertence a uma classe social abastada, né? Ela tem dinheiro, mas isso não é suficiente, então, para o Jeff a admirar. Falta a admiração necessária para o amor. A gente também não gosta da Lisa no momento, a gente fica, então, com a versão do Jeff sobre a Lisa. A gente começa a confiar então no ponto de vista ou nas impressões do Jeff, porque ele tinha essa impressão, ele nos deu primeiro e aí aconteceu. Ou seja, a gente fica mais suscetível a acreditar nele quando ele começa a suspeitar das coisas, porque da primeira vez ele acertou, né? Ele falou da Lisa e foi mesmo o que aconteceu. Essa questão do julgamento do Jeff e a influência que ele tem sobre o nosso julgamento, ela é bastante intensificada, ela é bastante frisada. Em cada situação que ele observa, ele faz um movimento de olho, um movimento de boca que vai marcando um pouco o que nós mesmos talvez pensaríamos daquela situação que a gente está observando. Essa posição de observador é uma posição muito confortável, principalmente quando você não é observado. Quando você assiste a um filme, principalmente numa sala escura de cinema, quando você está numa situação de cinema mesmo, ali você não é observado, está tudo escuro, ninguém está vendo você. Você pode fazer o que você quiser ali, julgar inclusive. E essa posição do espectador de cinema é confortável demais, porque a gente, ao se colocar nessa posição, pode fazer inferências e pode fazer nossas terapias e análises ali, né? Sem ninguém saber. A gente pode se colocar no lugar do personagem, a gente pode se comparar ao personagem. E nesse momento em que a gente se compara, a gente pode resolver alguns dilemas nossos mesmo. A gente pode olhar, por exemplo, a mulher solitária e dizer assim, nossa, olha só, é uma situação inusitada alguém brindar com ninguém. E quando você vê isso e vê a reação que ele tem, você também pensa, eu não estou numa situação tão solitária assim, e você acaba comparando-se e se sentindo melhor, olhando a situação dos outros. Mas ele vai criando ao longo do filme momentos em que a gente vai se sentindo um pouco incomodado. Uma situação em que você depende do olhar do outro para obter informações é uma situação limitadora. Fora o fato de que normalmente a gente está acostumado com narrativas em que a gente é onisciente. Ele desconstrói a onisciência da narrativa porque, inclusive, nos primeiros momentos em que o Jeff começa a desconfiar do Lars, durante a noite ele vê ele saindo, entrando no apartamento, né? Ele começa a achar estranho esse movimento, mas ele adormece.
Então, nessa hora, a gente pede uma sequência importante, dá vontade de chacoalhar e falar, não dorme, senão eu não vou ter essa informação, né? Nós estamos fadados, obrigados a saber só uma parte da história, ou saber elementos parciais dessa história. Ele ficar no apartamento do Jeff é uma crueldade com quem está acostumado a ver de um ponto de vista de um narrador. E somos privados, inclusive, de nos aproximar da cena. A gente não tem como saber o que acontece dentro do apartamento. Quando o Jeff coloca outra lente e a gente tem uma aproximação daquele plano, fala, nossa, não acredito que eu estou vendo de perto. Se gravar tudo de um set só faz com que você tenha, por exemplo, que fazer marcações no chão. E ele falava via rádio com os atores. E houve um ensaio gigante, né? Porque eles precisam se posicionar certinho nas janelas e fazer os movimentos sem o diretor estar perto. Isso não se compara à mesma dificuldade técnica, por exemplo, do Festim Diabólico. Um filme sem cortes, e ele executou isso muito bem, mas eu imagino o tempo de ensaio para não haver nenhum erro na sequência, nem nas falas, para o set que está parado ali se movimentar de acordo com as necessidades e os próprios movimentos dos atores. Fica a dica, é um filme bastante interessante. Ele só para uma vez, a hora que acabou o rolo do filme, ele se aproxima de um paletó preto e aí ele faz o afastamento, trocando o rolo. Com um cenário muito restrito e pequeno, é desafiador também. A Lisa está conversando com o Jeff, ela está deitada na cama e a gente vê o rosto do Jeff e o ombro dela. Só que a hora que dá o contraplano, atrás tem uma janela. Essa mudança de plano em contraplano modificou a posição da câmera e do cenário para enganar o espectador. Sim, a gente é enganado. Isso é ficção. Você não está na realidade, mas você tem que ter a sensação de que é real. Os pontos de virada têm esse papel de ir transformando, desequilibrando a história para a gente ter o desenvolvimento, então, da ação. E a gente ouve o grito. Até aquele momento, nem a gente, nem nenhum personagem está confiando nele. A Lisa, ela é cética, o detetive, que é amigo dele, com quem ele conversa também, não acredita muito, ela também não está acreditando, ninguém bota muita fé ali nele e nem a gente está acreditando tanto. Até porque a gente teve a prova de que ele não foi tão rígido na obtenção das provas das quais a gente precisava para ter essa certeza. Se descobre que o cachorro morreu, os vizinhos se preocupam, se compadecem. O único que não saiu, o Lars, ficou com a luz apagada e isso passa a ser suspeito. Logo em seguida, mexendo então no canteiro, aumentamos a nossa desconfiança sobre o Lars. Mas só se torna algo importante porque a gente está contaminado já pelas impressões iniciais do Jeff. Se a gente não tivesse essas informações iniciais, se ele não desconfiasse das saídas e voltas aí da madrugada, isso não seria um problema. Não é para a maioria dos moradores. O terceiro momento em que ocorre uma transformação progressiva na narrativa é bastante interessante do ponto de vista cinematográfico e narrativo. Eu digo isso porque ele se aproxima ao nível de tensão que um clímax tem. A gente já com medo e já receoso, sendo surpreendido pelo fato dela ter tomado a decisão de entrar, vê então o Lars se aproximando do próprio apartamento. Eles se encontram, a gente fica tão tenso quanto o Jeff, porque a gente teme por ela, a gente já criou uma simpatia pela Lisa. Não podemos fazer nada, estamos num outro apartamento, estamos presos. E a única coisa possível de fazer, então, é ligar a polícia e avisar, tentar de alguma forma, então, uma comunicação. Enquanto a polícia está interrogando para saber o que aconteceu, ela está se explicando, ela coloca a aliança no dedo e deixa de ser um objeto e passa a ser, então, a simbologia do matrimônio. Ela poderia só mostrar a aliança, ou só colocar a mão para trás e mostrar a aliança fora do dedo. Mas esse movimento de apontar para um observador, esse movimento é percebido pelo Lars. E esse, para mim, é um momento forte, cinematograficamente. Até agora a gente foi observador. E estava confortável, né? Porque
A gente não tinha sido percebido por ninguém. A gente, tava julgando, tava observando, tava inferindo. A gente troca de lugar, né? Ele não descobre o Jeff. Ele descobre a gente. Você é descoberto. O Lars olha pra câmera. Sai da ficção. E aí, você tem medo de verdade. Você passa a ter medo de verdade. Até aquele momento, a gente não tem a certeza de que ele realmente é o assassino. Então, a gente também, culpado ou desprovido, né, das informações que podem, então, nos dar a garantia, a certeza de que sim, a gente está tomando a decisão certa, a gente tem medo. Se a gente se precipitou, fez algo que não deveria fazer. A gente está numa situação terrível, porque imobilizado, impossibilitado de lutar, tem que enfrentar como Jeff. Estamos numa cadeira de cinema, tá tudo escuro, a gente se sente ainda mais na cena, porque no cinema também tá escuro. A coisa que a gente ouve são passos na escada. Você quer coisa pior do que você com medo, preso, ouvir alguém se aproximando e corta-se a vida. Uma faixa de luz em close. Quando você faz um close, você chama a atenção do público para aquele detalhe, olhar direto para o espectador, sendo questionado. What do you want from me? O que você quer de mim? Say something. Mas a gente não sabe muito. A gente só sabe que a gente estava gostando da sensação, mas a gente não gostou da sensação de ser observado. Agora, por quê? Que é o que ele pergunta, a gente não tem como responder. Porque essa é uma pergunta que é feita para o espectador de cinema. Essa cena, ela é tão bem construída, ela é tão interessante, um plano contra plano que nos troca de lugar por uma estratégia de câmera e de edição em que a gente então tem a subjetiva do Lars sendo cegado e não conseguindo se aproximar. E a arma dele é o instrumento que ele tem de trabalho. Graças a Deus, porque nem isso a gente tem. Um flash para se defender. A gente vai depender do Jeff para fazer isso. Ele atrasa a aproximação, mas ele não impede que isso aconteça. Nem naquele momento em que ele dá um embate físico e reage jogando o Jeff pela janela, a gente tem a confirmação de que ele é mesmo assassino. Não houve uma conversa, não houve uma tentativa de conversa. Isso é uma coisa muito importante no roteiro. A gente também não fica sabendo por que ele está tão bravo, por que ele está tão irritado. A gente não sabe por que ele ficou. Pode ser por qualquer motivo. O Jeff, então, cai da janela. Os policiais chegam justamente na hora de segurá-lo. Ele não sofre um acidente tão grave. Ele quebra outra perna, é muito engraçado isso. O detetive inicia o relato das conclusões da investigação, que eles acharam a alçada do cachorro, e a polícia tem indícios de que o Jeff pode ou não ter razão. Eu tenho uma dificuldade muito grande de assumir categoricamente que houve um assassinato. Confesso que eu já assisti em várias línguas, já revi essa cena muitas vezes para tentar descobrir se realmente não existe nesse momento nenhuma confirmação do assassinato. Se isso fosse algo muito determinado no filme, ele ia entrar num paradoxo com a própria construção não onisciente. Não pode ser onisciente agora se a gente não foi onisciente durante a narrativa inteira. Um trabalho tão bem feito, um filme tão importante do ponto de vista cinematográfico, sim, acaba se tornando referência para outros cineastas e para outros produtores. Os Simpsons, um episódio que se chama Bate na Escuridão, em que você tem cenas reproduzidas de maneira jocosa, claro. Um episódio dos Flintstones, que tem a presença até do diretor, e a referência acontece porque o Barney e o Fred ficam na janela observando os vizinhos. Esse tipo de citação, de referência, acho que corre menos risco do que o Jeff Blackner correu quando ele se propôs a fazer uma refilmagem, um remake do Janela Indiscreta, fiel à história original. É um trabalho bem ousado, porque fatalmente você vai ser comparado ao original. Ele coloca como protagonista o Christopher Reeve, que à época já estava acidentado, então ele está numa cadeira de roda na realidade. Foi o primeiro trabalho do Christopher Reeve depois que ele se acidentou, né? E quem faz o papel da Lisa é a Daryl Hannah. E aí você tem as releituras, o dublê de corpo do Brian De Palma. Paranoia é uma produção do Spielberg, e é como se fosse, ele é considerado um
Rear Window de adolescentes. São atores mais novos, é outra situação, então tem uma releitura mesmo. O Spielberg sofreu um processo por quem tinha detenção dos direitos autorais do conto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo e até mais.